Bom, na última aula, então, vimos sobre validade interna e externa. E agora, antes de entrar nos delineamentos propriamente ditos, eu acho importante fazer uma aula só para analisar a linha de base e ver um pouco de tendência, variabilidade, estabilidade, porque essas características elas são pré-requisito para entender qualquer delineamento de caso único. Então, no ABAB, na mudança de critério, no linha de base múltipla, essas características vão estar presentes e você precisa ser capaz de avaliar elas, certo? Só de bater o olho no gráfico, dar uma olhada, você precisa conseguir identificar essas coisas e elas são fundamentais. Então vamos lá. Bom, por que que é importante olhar para isso? Eu trouxe aqui um dado muito interessante que mostra uma correlação altíssima entre o consumo per capita de queijo nos Estados Unidos e pessoas que morreram enforcadas na própria lençol de cama, certo? E quando a gente olha aqui esse gráfico, ele mostra que quando um dado sobe, o outro sobe junto. Então, aparentemente, são dois dados completamente intrincados, né? Relacionados funcionalmente. A correlação, ela pode ir de -1 até 1. Quando ela é zero, quer dizer que não existe correlação, e quando ela chega perto de 1 ou de -1, é porque ela é muito positiva ou muito negativa. Aqui a gente tem 0,94, ou seja, extremamente positiva. Só que não sei se alguém aqui seria maluco de falar que existe uma correlação real, né? Existe uma relação funcional entre uma coisa e outra. Tipo, o que que tem a ver pessoa comer queijo com pessoas morrerem enforcadas em lençóis? Então, o que que acontece? Na ciência, a gente tem aquela frase clichê de que correlação não implica causalidade. E quando a gente está falando de experimentação, nosso objetivo é demonstrar relações funcionais e, de certa forma, causais entre variáveis. Então, a gente não quer só demonstrar que uma variável, quando ela muda, a outra muda junto, que existe aí uma relação apenas espúria entre elas, mas que de fato uma é responsável pela mudança na outra e na ausência daquela, a outra não mudaria dessa maneira, certo? Então na experimentação a correlação não é suficiente. Por conta disso, a gente diz que a validade do experimento ela vai depender de certos pré-requisitos para que ela passe de ser apenas uma correlação e seja uma explicação de fato, né? E quando a gente olha para a linha de base, principalmente, se o comportamento ele já estava mudando na linha de base, ele já tinha ali algum tipo de característica, não dá para afirmar muito bem que a mudança foi causada pela intervenção. Eu até trouxe um gráfico na aula 1 em que tinha só um AB, e eu falei, olha, pode ser o número de cigarros fumados, e essa mudança pode ter sido porque o paciente ficou sem dinheiro, não porque a intervenção funcionou, certo? Então, na pesquisa de caso único, se existe uma tendência na linha de base e eu vou aplicar uma intervenção, a mudança ela poderia ter acontecido só com a mera passagem do tempo. Se, por exemplo, o comportamento já estava caindo e aí eu vou lá e aplico uma intervenção para diminuir esse comportamento, como é que eu vou dizer que foi a intervenção? Será que ele não continuaria caindo? Essa era a tendência dele? A previsão, se nada tivesse acontecido, é que ele caísse mesmo, né? Então, o papel da linha de base, nesse caso, é garantir que as mudanças só ocorram quando a manipulação experimental é introduzida e por conta dela, ou seja, porque ela foi introduzida. Se ela não fosse introduzida, provavelmente não ocorreria a mudança. E a gente vai aumentando cada vez mais a validade, a certeza daqueles resultados. Quanto mais a gente consegue olhar para isso e garantir esse controle. Bom, por que avaliar o que avaliar nos gráficos? O principal de tudo é tendência, é o mais importante, que não haja tendência de aumento ou de queda, né? Também temos que avaliar a variabilidade entre as seções do dado e a magnitude da mudança. Agora eu vou trazer exemplos de gráficos mesmo e a gente vai olhar junto para isso. Então, olhando para esse gráfico, o que que você percebe sobre tendência, né? Possui uma tendência, ele é neutro, ele inicia ali perto de 6, né? E podemos ver que o último ponto dele está ali em 10. Então, claramente tem uma tendência de crescimento. Aqui é a linha de base. Imagina agora que a gente, a partir do ponto 10 aqui do eixo X, vamos aplicar uma intervenção para aumentar esse comportamento, aumentar a frequência dele, que seria aqui no eixo Y, né, a frequência. Imagina que a gente aplica essa intervenção e ele segue aumentando. Qual que é a chance de que ele continuaria aumentando sem a intervenção? Olhando para a linha de base, é uma chance alta, né? A tendência dele era crescer ao longo do tempo. Então a intervenção não parece ter tido um efeito tão certeiro assim. A gente não pode afirmar
com muita convicção de que ela foi responsável pela mudança, concorda? Agora vamos olhar para essa linha de base aqui. O que que você percebe? Bom, claramente tem uma tendência de queda. Então ela inicia ali no eixo Y no 10, na frequência, se a gente disser que é um comportamento. E aí no último ponto ela já está ali no 5 praticamente, né? Enfim, ali no ponto do eixo X10 ela já está caindo. Agora, se a gente aplica uma intervenção a partir desse ponto, imagina, para diminuir um comportamento, e a gente vê que ele de fato diminui na fase de teste. Qual que é o grau de certeza que você tem de que a intervenção que fez ele diminuir? Olha, ele já estava diminuindo. Será que se você ficasse parado olhando, ele não continuaria diminuindo? Entendeu? Então, por isso que a tendência é um problema. Agora, vamos olhar para esse aqui. O que que a gente vai olhar nesse gráfico? O que que chama atenção? Olha, a tendência aparentemente é neutra. Concorda que a linha da tendência passaria aqui na média? A gente faz a média dos dados da linha de base. Ela seria uma tendência de nem crescer, nem diminuir, mas ficar variando. Então, aí que está o problema. Essa linha de base possui alta variabilidade e isso pode poluir o nosso dado. Porque será que se a gente aplicasse uma intervenção aqui, de novo, mesma lógica, a gente aplica uma intervenção para aumentar o comportamento, e aí nas primeiras sessões ele aumenta muito. Como que a gente vai saber se isso foi devido à intervenção ou devido a uma variabilidade inerente aqui desse comportamento que, poxa, ele variou aqui de quase 6 até 10, depois caiu de volta e ficou variando. Então a variabilidade lá não é lá essas coisas também, né? Existem diversas formas de medir a variabilidade, nenhuma delas é assim, a verdade absoluta, cada experimentador vai definir. Por exemplo, eu posso dizer que no meu experimento aqui, a variabilidade, eu vou pegar as últimas 6 sessões e a média não, de variação não pode passar de tanto, por exemplo, né? Eu posso definir um teto e um limite inferior e um limite superior. Cada experimentador vai fazer de um jeito, existem equações para isso, então é bom saber que não existe uma verdade absoluta, mas que é importante você bater o olho, perceber, pô, aqui tem uma variabilidade considerável, não é o ideal, certo? Já nesse gráfico, nós podemos perceber que não tem tendência, quase nenhuma, talvez uma leve, muito leve tendência de aumento, mas é muito leve mesmo, né? Porque tá ali em volta de 7, nem chega a bater 8, né? E, além de não ter tendência, a variabilidade entre sessões é baixíssima. Como eu falei aqui, nenhuma seção bate o limite inferior de 6 nem superior de 8. Ela se mantém ali perto do 7. Isso aqui é uma linha de base muito interessante para você aplicar uma intervenção. Vamos imaginar que a partir dessa linha a gente aplica, vai para a fase de teste, aplica uma intervenção, que o objetivo é aumentar a frequência do comportamento, e a gente observa um aumento interessante na frequência, ele chega a 12, vamos dizer assim. Olha, é muito seguro dizer que aparentemente a intervenção fez efeito. Depois a gente vai ver que uma replicação só, no caso aqui nem teria replicação, na verdade, uma mudança só de base, de linha de base para a fase de teste não é suficiente, mas estamos aqui no começo, né, avaliando primeiro essa questão da tendência e variabilidade. É interessante, é um resultado já mais promissor, porque não tem tendência, não tem variabilidade tão alta na linha de base, beleza? Bom, outra coisa que eu falei que é importante olhar é magnitude e velocidade da mudança. Dá para passar batido. Se a magnitude da sua mudança for muito alta, por exemplo, aqui, né, no gráfico, a gente vê que a mudança é bem expressiva, né, na fase de teste. Então vamos dizer que a gente aplica uma intervenção aqui na partir do 10 e olha como o comportamento sobe de frequência bastante. Mesmo que tivesse uma tendência de aumento aqui ou uma variabilidade mais ou menos alta, daria para passar com isso aqui, porque pô, o efeito é muito grande. Então é mais fácil de você ter certeza do que se o efeito fosse bem tímido. Imagina que o gráfico bate aqui no 8. Aí a gente já olharia meio, será que é coincidência? Será que a intervenção de fato foi boa, né? Então a magnitude também é importante. Já aqui é outro exemplo, né? Uma baixa magnitude, como eu trouxe. Pô, o comportamento estava ali na frequência 7, mais ou menos, a gente aplica a intervenção, ele vai para o 8,2 ali. Pô, é meio tímido, assim, fica muito difícil dizer que o efeito é grande, né? E de que a intervenção que foi responsável pela mudança na fase de teste. Beleza, para fechar então a aula de hoje, quando você olha para um gráfico, tem que perceber que o controle experimental ele já começa antes da intervenção. Na linha de base você já tem características importantes que precisam ser olhadas. E o que que são essas características? Tendência, a mais importante de todas, variabilidade do dado e a estabilidade.
Quando você atinge a estabilidade, é muito melhor, você tem muito mais segurança de passar para a fase de teste ou de mudar de fase. Próxima aula, então, vamos finalmente entrar nos delineamentos propriamente ditos, começando pelo de reversão, o AB, que eu já falei que ele é mais pré-experimental, e o ABAB, que é o primeiro experimental de fato que veremos. Beleza? Continua por aqui.